Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. É o primeiro português a integrar a companhia do Cirque du Soleil como criador original. É formado em teatro pela Academia Contemporânea do Espetáculo e iniciou há 5 anos o seu percurso profissional como artista independente. Tem 25 anos e já ganhou prémios internacionais como clown. Estava na China quando rebentou em finais de 2019 a crise do novo coronavírus e teve de regressar de imediato a Portugal para abraçar novos projetos. Muito bem-vindo, Rui Paixão. Olá. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Sabes que isto vai para os 4 cantos do mundo a qualquer hora e ainda por cima na China, o que na Europa, por exemplo, pode ser de noite, na China já é quase no dia seguinte, como sabes. Sim. Está tudo correto o que disse até agora? Está tudo correto, parece-me. Como é que foi a tua aventura na China de chegada à partida? Da chegada à partida, bom, isto resumidamente foi 1 ano e 1 mês que eu estive a viver na China, numa cidade que se chama Hangzhou. 2018 para 2019. Foi 2019 já, que comecei, no princípio. foi em janeiro, porque houve imensos atrasos no projeto, ou seja, eu sei do projeto desde 2017, era suposto eu juntar-me em 2018, em 2018 ainda cheguei a fazer alguns trabalhos na sede do Cirque du Soleil, em Montreal, e depois em janeiro, dia 5 de janeiro de 2019, viajei para a China, pela primeira vez a dormir fora de casa dos pais, a viver sozinho pela primeira vez, portanto foi uma excelente escolha, ir para a China como opção, e foi uma daquelas aventuras, eu não estava mesmo nada à espera. Eu já estava preparado para um choque cultural incrível, não estava preparado para ser tão real quanto aquilo que foi. Antes de chegarmos ao vírus, que é isso que realmente te faz depois regressar, quais foram as grandes dificuldades que sentiste numa cidade que não é Pequim, presumo que seja uma cidade do interior, mesmo assim deve ter milhões de habitantes. Milhões de habitantes, claro, sim. Uma pequena cidade na China tem sempre milhões de habitantes. Como é que tu te viraste, como dizem os brasileiros? Como é que eu me virei? Foi estranho. Nos primeiros tempos, o que acontece é, para teres a noção, nós no Cirque du Soleil, quando estamos em processo de criação, o processo de criação deste espetáculo, que é um dos maiores espetáculos de Cirque du Soleil de sempre, o mais tecnológico de sempre, teve 7 meses de criação em terreno. Em que tu eras o protagonista. Em que eu era o protagonista, sim, interpretava a personagem do Kino, e este espetáculo teve 7 meses de criação em que nós trabalhávamos 12 horas por dia durante 6 dias por semana. Isto significa que eu não tenho contacto nenhum com o exterior, não tenho contacto nenhum com a China ou nem sequer com a cidade onde estava. Não havia tempo. A minha vida era dentro do teatro, com os meus amigos, os meus novos amigos, europeus. Não conhecias ninguém, todo presumo. mundo. Não conhecia Tudo do ninguém. zero. Tudo do zero. Havia uma pessoa que eu conhecia, que já tinha trabalhado com essa pessoa, o Adam, também era ator, mas foi uma experiência tipo de uma semana, então não era aquele conhecer de agora somos pai e filho ou quer que seja, nada disso, estava mesmo isolado. Depois disso é que começou a ser mais complexo, porque quando começas a conhecer a fundo a China, o país, as cidades, as pessoas, começas a perceber que a cultura de facto está virada ao contrário daquilo que tu conheces. Principalmente eu, ponto 1, vindo de Portugal, vindo de uma terra pequena em Portugal, tendo festas e uma família muito quentinha, de repente chega a um país... Tu és do Norte. Sou do Norte, sou de Santa Maria da Feira, estudei no Porto, tenho os meus amigos no Porto, estudei teatro, então há uma conexão muito grande com as pessoas e o lado humano da vida. Chegar à China, que neste momento é o país com a evolução tecnológica mais avançada, talvez, do mundo, e que essa evolução tecnológica tem uma consequência direta na vida das pessoas, de repente estás a lidar com os zombies, não é? É esta a melhor forma que eu tenho para descrever a China neste momento. De que forma? De que forma é que... A mim o que me parece é que a evolução tecnológica deles permite-lhes construir uma realidade virtual tão forte, tão potente e tão mais real do que a realidade. Se já aqui, no nosso lado do mundo, já nos perguntamos sobre esse futuro que é a dependência do futuro virtual, de um tablet, por exemplo. Exatamente. Ou das redes sociais. Quais são as facilidades de repente numa rede social teres tanto politicamente como amorosamente, tudo na tua vida, podes ficar muito mais seguro com a proteção de um ecrã, não é? E tanto tu em casa a resolver os teus problemas e a selecionar aquilo que queres e aquilo que não queres. Na China é isso, mas ao quadrado.
É eles terem mecanismos cada vez mais potentes de conseguirem fazer avanços tecnológicos que permitem às pessoas não terem sequer de sair de casa. Não há restaurantes. Na cidade onde eu estava, contava-se pelos dentes os restaurantes. Pelos dedos, aliás. Pelos dentes e pelos também. Dedos também não tens assim muitos. Olha lá. Não, mas é verdade. Então, as pessoas não tendo necessidade de sair à rua, porque agora não há restaurantes, é tudo por uma app. E aqui, quando cheguei aqui, já soube que também já começa a acontecer, não é? Podes encomendar a tua comida. Já vão a casa. Isso é assustador, porque aqui ainda vá que não vá. Porque é um ato social. Uma pessoa ir a um restaurante é um ato social. Sim. Uma pessoa sair de casa. Sim. Disponibilizar-se para ir almoçar ou para ir jantar. Sim, para estar com os outros. Sim. Por exemplo, na China, uma das coisas que é mais assustador... na China, estou a generalizar, mas em Hangzhou, é o facto dos espaços públicos estarem a desaparecer. Ou seja... Jardins, vida social, cafés, espaços em que tu podes conviver, estão a desaparecer, estão a ficar minados, estão a ficar cinzentos. Então, ou não vês ninguém, está tudo vazio, ou de repente aquilo que tu conheces como espaços públicos estão a ser comprados por grandes indústrias, tipo para venda de roupas e carros e não sei do quê, e transforma-se um espaço público num espaço hipercomercial, que é a única forma neste momento que eles têm de atrair pessoas para aqueles espaços. Eles são muito consumistas? São 100% consumistas. Aliás, o governo assume que é essa a estratégia, não é? É criar matéria-prima dentro do país e vender e consumir e tentar viver daquilo, não é? E serem os melhores. Ou seja, eles veem como exemplo tudo o que se passa no exterior, não é? E tentam copiar e criar melhor, não é? Aliás, houve uma questão com o Trump por causa disso, não é? Porque o Trump estava a tentar limitar as entradas de material dos Estados Unidos. Ainda há uma guerra económica latente entre os Estados Unidos e a China. Tu como é que fazias para contactá-los, presumindo que eles não saibam nem inglês falar? Não sabiam inglês, foi uma coisa que no início me fazia muita questão, porque para tu teres noção, para apanhares um táxi em Hangzhou, para conduzires 10 minutos para ir a algum sítio, é sempre um filme. Ou seja, eu usava uma aplicação no telemóvel, lá está, que era um tradutor, mas era muito mau, eu não conseguia lidar com aquilo, não tenho mesmo nada jeito para trabalhar com o telemóvel, então era sempre um filme. A minha sorte é que eu sou palhaço. E aí entra a criatividade. Aqui entra a criatividade. Então, mas era ridículo. Tu chegavas a ter momentos em que eu estava a ter conversas só com gestos. O problema é que no Oriente os gestos que nós conhecemos aqui no Ocidente não são os mesmos do Oriente. Ou seja, até poderá ser algo insultuoso. Insultuoso. Alguma vez? Não aconteceu. Porque já sabias o que é que isso significava. Eu vou... Por acaso aconteceu. Eu lembro-me que no início, quando nós chegamos lá, na primeira semana ou na segunda semana, o Cirque du Soleil convidou-me para fazer um vídeo promocional do espetáculo. Assim, aqueles tipo, chegada dos ocidentais à China. Estão tramados, estamos a criar. E eu lembro-me que fui a um templo budista com dois chineses que estavam a fazer o documentário. E lembro-me que eles me pediram para fazer alguns movimentos e não sei do quê. E houve um movimento que eu fiz. E eles pararam as filmagens, não. Eu fiquei assim muito acanhado, o que é que se está a passar? E eles explicaram-me que aquele movimento era muito ofensivo dentro de um templo budista. Lembras-te qual era? Não me lembro qual era, mas tinha assim a ver com qualquer coisa... mas dentro do templo? Dentro do templo. Num espaço confinado? Sim, mas saiu-me aquele gesto como sai-me aqui em Portugal a treinar ou a fazer as minhas coisas, naturalmente, exatamente. E foi assim o primeiro choque de, espera lá, tenho que começar a pensar no que é que faço aqui, porque de facto o significado dos gestos não é o mesmo que nós temos no Ocidente. Então para se pedir um café não é tão fácil como... A abordagem, por exemplo, de alguém que está a um balcão ou na compra de um produto, é fácil esse diálogo? Ou... Não, porque o facto de eles não saberem falar inglês, enquanto que, por exemplo, um português não sabe falar inglês, o que é que acontece? Há um inglês que chega à frente de um português, o português vai fazer de tudo para tentar ajudar a pessoa que fala inglês, não é? Na China é o contrário. O chinês não fala inglês, acanha-se, fica muito envergonhado e não se resolve nada. Ficam lá a falar entre eles, tu só queres um café, só estás a pedir um café e ninguém te ajuda, ninguém te consegue solucionar a questão. E isso torna a vida cotidiana muito difícil para alguém que vem do exterior
O que eu acho também, sobre este ponto de vista, é que a China está-se cada vez a abrir mais, isso é bom, mas continua a ser um lugar muito difícil para um imigrante, para alguém que vai para lá trabalhar. É um lugar extremamente difícil para se gerar vida e para te sentires confortável, porque não é um sítio que está habituado a receber pessoas estrangeiras. Então, para eles, por exemplo, eu sou uma pessoa muito estranha. Eles chegavam-me a tocar no cabelo, por exemplo, só porque tenho o cabelo encaracolado. Para eles aquilo fazia-lhes uma confusão. Eras o tipo um ET? Sim. Então imagina para uma pessoa negra. Isso então era impensável. Ou seja, eles ainda vivem nesse lugar, não é? Nem que se não for chinês, então és muito estranho. E então, como é que tu te desenrascaste à boa maneira portuguesa? À boa maneira portuguesa é com muita estaleca, não é? Com muita crença. E muita criatividade, outra vez. Muita criatividade e a boa maneira portuguesa que eu aprendi também é também o espírito do palavrão e da gesticulação e dos nervos. Pá, nós somos um povo tão quentinho que de repente chegares àquele ambiente é mesmo só de depressão e de querer estourar com qualquer coisa. E de depressão e depressão. E depressão, exatamente, muita pressão e de depressão, sem sombra de dúvidas. Mas ao longo desses meses, desses 13 meses que viveste na China, foste moldando à forma e ao pensar daquele povo? É uma obrigatoriedade. Senão não te safas. Senão não te safas. Se tu te colocas numa posição contra a lógica chinesa, então aí vais estar a deprimir cada vez mais e mais e mais e vais estar cada vez mais frustrado. Porque é impossível tu pensares, ok, não me quero dedicar às apps, às new apps para os restaurantes, por exemplo. Certo, chegas às 4 da tarde, não comes, está tudo fechado. Porque eles sabem que as pessoas não vivem depois das 4 da tarde no exterior. O que é que te chocou mais? Ou, de uma forma genérica, o que é que te surpreendeu mais pela positiva e pela negativa? Vamos ser justos também. Sim, também olha, há coisas boas, não é? Claramente. Olha, pela positiva posso dizer a viagem. A viagem em si. Eu sou um tipo que gosta de viajar e ser para bom ou ser para mal, esta foi uma experiência que eu amei. Nesse sentido de viagem, de poder pôr o meu corpo num lugar que eu nunca tinha pensado na vida. A comida é ótima, chega a ser ótima em alguns sítios da China. A experiência com o Cirque du Soleil na China, ou seja, para tu perceberes, foi um projeto demasiado especial para a companhia, porque o Cirque du Soleil nunca tinha criado um espetáculo fixo na China, numa cidade que não é uma grande cidade como Pequim ou como Xangai. Era uma cidade que se chamava Hangzhou, que ninguém conhece no mundo. O que é que isto significa? Fica a quantos quilómetros de Pequim? Tens alguma ideia? Eu não, essas coisas não calhar. percebo. Sim, mas estávamos a 3 horas de avião, era assim uma coisa. Não sei quantos quilómetros é que isso representa. Muitos. Pronto. 8, 10, 12 mil quilómetros. O país é enorme, mas de Xangai estávamos a 40 minutos de comboio, era uma coisa mesmo pertinho. Mas o que acontecia nessa cidade é que eu diria que 90% do nosso público não tinha acesso à cultura, de modo algum. De modo algum. Então, principalmente artes performativas, especialmente em relação ao circo, especialmente em relação ao circo ocidental e especialmente em relação ao palhaço. Ou seja, por exemplo, para tu teres noção, a minha partner, ou seja, eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo diretamente e o desafio que o circo me propôs foi trabalhar com uma palhaça chinesa e eu achei aquilo, tipo, pá, é isto. Só que quando cheguei, a minha palhaça chinesa, ela não sabia sequer o que é que era a técnica de ser palhaço. Ou seja, eles não têm o palhaço como imaginário. Então eu percebi que ali era um lugar muito especial para mim, estudando o que é isto de ser palhaço, de repente estar num sítio em que ninguém sabe sequer o que é o palhaço. Tu também tiveste que aprender muito com ele. A posição que eu estive lá foi exatamente essa, porque seria um erro e seria muito estúpido de minha parte colocar-me no outro lado, que é eles é que têm que aprender comigo. Não, é o contrário, eu é que tenho que aprender com eles. E como é que tu chegaste ao lugar de protagonista deste espetáculo? Que estreou Estreou e tivemos desde agosto a fazer o espetáculo. Tivemos desde agosto. Ao fim de 4 meses chegamos a fazer os 100 espetáculos, portanto fizemos imensos espetáculos. Sempre cheio. Sempre. Exceto agora lá para o fim, quando o coronavírus começou a bombar. Já lá vamos ao coronavírus. Mas como é que tu chegaste, como é que foste reconhecido o teu mérito
para ser escolhido pelos responsáveis do Cirque du Soleil? Olha, já quando fiz a audição em Las Vegas, eu fiz a audição em 2015, no fim de 2015 em Las Vegas, e nessa audição passamos 5 pessoas, 5 atores, palhaços, e desses 5 só eu é que fui selecionado para uma possível nova criação. Então já desde aí que a direção da equipa de casting disse: ok, nós queremos-te para uma futura nova criação da companhia. E assim foi. Quando eles me chamaram para este projeto, na verdade eu ia fazer um outro papel, que era o vilão do espetáculo. Eles convidaram-me para fazer o vilão do espetáculo. Enviaram-me um guião, disseram-me: opá, grava aqui 2 vídeos para mostrarmos ao encenador e ao diretor do espetáculo, para ver se tu serás o escolhido para fazer o mal da fita deste projeto. O que aconteceu foi que eu gravei os tais 2 vídeos, eu enviei para a equipa de casting, e o que eles me encaminharam novamente foi um e-mail do encenador que dizia: epá, este gajo é demasiado cómico para ser o vilão disto, é impossível, mas ele pode ser o Kim, que era de facto o protagonista, o palhaço, que unia os 2 mundos do teatro. Tu não dizes nada. Não, sem não palavras. Falas, sem palavras. Nós usamos um gibberish. Sabes o que isso é? Não. Gibberish é uma língua inventada e há já... Bom, aquilo vem dos italianos antigos, da comédia dell'arte e do início do teatro, não é? Porque para tornar as coisas mais acessíveis eles não usavam texto e improvisavam com palavras inventadas. E o Cirque du Soleil pegou nisso e desde o início que eles usam esta coisa muito específica, que é o gibberish, que é uma língua que eles inventam para cada espetáculo. E neste espetáculo o trabalho também foi muito engraçado, porque há 2 mundos dentro do espetáculo. Então há 2 famílias dentro do espetáculo, uma mais ocidental e uma mais oriental, e o grupo de atores inventou 2 línguas completamente diferentes, mas sem significado nenhum, para os 2 mundos. Então, é um trabalho até para o público perceber que vocês não eram efetivamente chineses, embora tu estejas totalmente mascarado, não é? Sim, fantasiado. Sim. Mas não há essa conotação. O Cirque du Soleil tenta sempre não haver uma conotação tão étnica, tão divisória, para eles é um mundo imaginário, ou seja, estamos a trabalhar sobre a imaginação e nunca sobre o que é concreto, o que é que está a passar. Não? Mas tu, obviamente, quando estamos a falar de clowns, não é aquele clown do palhaço rico ou do palhaço pobre, do chamado circo tradicional. Traduz-me e define-me o que para o Cirque du Soleil é de facto o personagem clown. O personagem de clown para o Cirque du Soleil, primeiro de tudo, eles usaram-no desde o início como uma fonte já muito separada daquilo que era o unir os atos, ou seja, se no circo clássico eles usavam o palhaço para a união do espetáculo, o Cirque du Soleil continuou a fazê-lo, mas porque o que o Cirque du Soleil veio acrescentar ao circo contemporâneo foi o quê? A história, a dramaturgia. De repente o circo pode ser uma experiência também teatral, também ligada à dança. É uma experiência mais completa e daí a função do palhaço passa a ser uma função de ator, uma função de narrativa, uma função bem maior. Mas uma função também de acrobata. E uma função também de acrobata e tudo o que for possível dentro daquele espetáculo. Porque vocês efetivamente não param, vocês são todos atletas olímpicos de primeira grandeza. Sim. E esse foi de facto o grande trabalho meu, porque grande parte destes 7 meses de criação foi exatamente a aprender coisas que eu nunca tinha feito na vida, como quedas a 7 metros de altura para um colchão, voar só suspenso por um braço por cima da bancada, saltar em ilhas que mediam menos de 1 metro, algumas delas só cabiam no teu pé, saltar em que se tu cais tens 10 metros de força, acabou. Milimetricamente produzido tudo aquilo. Sim, todos os cenários, não é? Magoaste alguma vez? Magoei-me, mais para o fim já, magoei-me no pé. E foi uma coisa muito estúpida, foi muito parvo, foi uma queda que fiz no chão e o pé acertou numa escada e rebentei com ele, ainda andei assim mal e de resto foi tudo dores de processo. Sim, porque nós andamos sempre destruídos lá, aquilo é tanto espetáculo, tanta dimensão. De vez em quando temos infelizmente notícias de que protagonistas ou artistas do Cirque du Soleil morrem. Sim, é uma realidade. Coisas pontuais, mas acontece. Sim, ou seja, há acidentes. O que acontece com o Cirque du Soleil é que eles estão sempre a experimentar novas tecnologias, ou seja, a companhia não estagna numa coisa que já conhece e ao conhecer mais facilmente controla. Então de repente estás a lidar com nova tecnologia que falha e, por exemplo,
isto chegou a acontecer comigo. Eu tenho uma queda no espetáculo a 7 metros de altura, 5 metros, uma coisa assim, que é horrível. Para um colchão já é horrível por si só, em que eu tenho que acertar, eu caio, não é? Eu tenho que acertar em 2 metros de plataforma. Se eu falho os 2 metros, tenho um fosso de 15 metros à minha frente. Era isto que acontecia. E há um dia que estamos a ensaiar, ainda em processo de ensaio, eu vou à beirinha da minha queda, já estou a fazer um movimento para a queda, e quando olho para baixo, o palco não subiu. Então estou a 15 metros de queda, em que acabou. Pronto, foi aquele momento em que as luzes acendem no teatro, luz vermelha, ok, Rui, deram-me o dia de folga no dia seguinte, pediram-me imensamente desculpa. O teu coração deve ter saltado pela boca fora. Eu lembro-me perfeitamente da sensação nesse dia, que foi porque foi um ato de sorte, porque eu normalmente nem sequer olhava. Normalmente era a confiança. Foi uma coisa instintiva, talvez. Eu lembro-me que naquele dia tudo estava muito estranho, tudo. Lembro-me que estávamos a fazer um ensaio, já era de noite, a malta estava toda muito cansada, e lembro-me que estava a haver muitos problemas técnicos, uma bancada que parou de rodar, de repente uma parede que não abriu, um vídeo que não entrou, uma música que entrou fora do tempo. Estávamos assim todos muito cansados. E deu-me, pronto, chegou o momento de fazer a queda e deu-me assim para olhar para o chão, não sei porquê. E não estava lá o palco. E não saltaste, claro. E não saltei. Ao fim desses 2 anos de espera, presumo, entre a audição em Las Vegas e a tua chamada, a ansiedade presumo que tenha sido grande. Sim, muito grande, porque... Não sabias se ias ser escolhido ou não. Havia uma certeza muito grande, porque eu tive a sorte de, quando eles me selecionaram, eles nunca me deixaram assim no vazio durante muito tempo. Ou seja, a equipa de casting acompanhou todo o meu percurso, incentivou-me a conseguir ir a estes festivais e fazer as minhas criações. E o que foi fantástico é que sempre que surgia uma possibilidade de uma representação minha no Cirque du Soleil, eles apresentavam-me: olha, estamos a pensar neste projeto, possivelmente serás tu. E depois nunca acontecia, ou porque havia uma pessoa que era mais indicada para o papel, ou porque achavam que era muito novo, não é? Para me darem este tipo de função, que é protagonista num espetáculo. Novo na idade, mas não no mérito, provavelmente, é que tu merecias estar de corpo e alma. De resto, neste meio tempo, fartaste de ganhar prémios também, não é? Sim, em Espanha, aconteceu. Portanto, ias ganhando uns prémios. Sim, o melhor aconteceu. espetáculo de rua, por exemplo, em Castilla e León. Em Espanha, não é? Sim. E agora, o coronavírus. O coronavírus, quando é que começou a surgir a primeira, se tens ideia, as primeiras notícias de que algo de grave vinha aí? Aquilo foi muito estranho, porque... Estamos a falar em dezembro de 2019? Foi dezembro, não é? Foi antes do Natal? Foi dezembro? Foi, ok. Eu não me recordo bem, porque lá está, nós não demos... O que acontece na China também é, as informações são muito controladas. Então, por exemplo, há coisas que acontecem no outro lado do mundo que eu não sabia, a não ser que procurasse muito, ou que a minha família e a minha namorada me fossem falando delas. Ou seja, a informação é mesmo ferrada ali. E o que é que aconteceu? Eu lembro-me que houve um dia que se começou a comentar no teatro, e acho que já foi tipo em janeiro, início de janeiro. 2020 já. Começou-se a comentar no teatro, há um vírus que está a ser espalhado na cidade de Wuhan e é muito grave, dizem. E eu fui pesquisar algumas coisas e lembro-me de ler uma notícia que era sobre o governo a dizer: há o vírus, de facto, não se preocupem, está tudo controlado, tudo vai ficar bem, mas pelo simples não, vamos construir 2 hospitais em 10 dias. Eu achei aquilo muito estranho, pensei logo, ok, isto vai ser grave, isto vai ser muito sério. E assim foi. E no espaço de 2 semanas já se ouvia falar do vírus a espalhar em grande escala, assim de uma forma muito rápida. Não só pela China, mas também fora das fronteiras. No exterior da China, sem dúvida. E depois, lembro-me que os bilhetes do teatro começaram a baixar, grande queda, não aparecia ninguém. Chegamos a fazer espetáculos assim para 50 pessoas no máximo, foi horrível. Para uma plateia de quantos lugares? Então estamos a falar de uma plateia de 1000 lugares num lado e 1000 lugares no outro, portanto mais de 2000 pessoas. Ou seja, estamos a falar de uma gotinha num oceano, basicamente. Sim, não se... A maior parte dos artistas fazíamos o espetáculo, mas isto aconteceu 2 vezes ou 3. Nós já fazíamos o espetáculo e pensávamos, mas o que é que se está a passar aqui neste país, neste momento? Era um sinal. Era um sinal e as pessoas estavam todas de máscara, aquilo assustou-nos. Depois a equipa do Cirque du Soleil
interviu, não é? Tentou perceber o que era isto do vírus, a equipa médica percebeu, ok, isto é grave, e proibiram-nos de fazer todos os números de interação com o público, portanto quase todas as minhas partes foram cortadas, mas isto foi só num espetáculo, porque no espetáculo seguinte, quando nós ativamos a opção de corte do espetáculo, no fim do espetáculo reuniram os artistas todos e disseram-nos, olha, recebemos uma carta do governo e neste momento temos que cancelar o espetáculo por tempo indeterminado, porque a China proibiu tudo o que é ajuntamento de mais de 100 ou 200 pessoas no mesmo espaço, num espaço público financiado pelo Estado. E então foi isto. Cancelaram o espetáculo, tivemos ordens para ficar em casa. Isto foi em janeiro? Isto em janeiro, sim. Tivemos ordens de ficar em casa, em permanência, só sairmos quando era estritamente necessário, por exemplo, falta de comida ou etc. Naquela primeira semana... Sempre com máscara? Sempre com máscara, imensos cuidados de lavagem de mãos e higiene e tudo mais. Evitarmos contactos pessoais, pronto, enfim. E assim foi. Instalou-se um medo muito forte, principalmente dentro da comunidade artística estrangeira, porque de repente a nossa profissão e a nossa vida poderia estar em risco, porque nós sabíamos que se o coronavírus chega a Portugal ou a Espanha ou o que quer que seja, há uma metodologia, estamos seguros, somos do país, estamos com a família, há coisas para fazer, estamos seguros, não é? Na China, ao contrário, a forma que eles encontraram de prevenir a expansão do vírus é fechar tudo, cidade... Quarentena total. É tipo, eu nunca pensei, estás a ver o José Saramago, o ensaio sobre a cegueira, não é? Aquilo que se lê nas primeiras páginas do que é que acontece, de repente eu estou a viver aquilo, um vírus que se instala na cidade, eu vou para a rua com uma máscara, quero comprar um café e não há nada aberto, não há ninguém na rua, não se vê nada, está tudo Quando deserto. é que decidiste regressar? Porque presumo que também a tua família tenha entrado em contacto contigo, perguntar se estavas bem, o que é que estavas a fazer, como é que estavas a sobreviver. Sim. A minha mãe é muito, é muito curioso, porque ela não teve a percepção da realidade do vírus, então ela é assim muito distraída e para ela tanto lhe fazia o que é que estava a passar. E eu lembro-me que houve um jornal que me fez umas perguntas na altura em que a notícia bombou, ok, o Rui está na China, vamos tentar perceber como é que ele está, e eu disse, estou em quarentena, estou fechado já há 2 semanas dentro de casa, a polícia está à minha porta, não posso sair, não posso entrar. O jornal partilhou isto, eu partilhei isto no meu Facebook e a minha mãe veio comentar, meu filho, agasalha-te bem. foi isto o comentário da minha mãe. Ela não tinha completa noção do que é que estava a passar e da seriedade. Ainda bem para ela. Ainda bem para ela, não para mim. Mas sim, a partir do momento em que o circo anunciou o congelamento de espetáculos, eu tomei logo a minha decisão. Ok, eu vou-me embora. Mas tinhas um contrato? Tinha o contrato. Eu já tinha conseguido reduzir o meu contrato, porque de facto trabalhar na companhia era fantástico. Estar na China não era tão fantástico, então eu com 24 anos agora não me estava a sentir nada... 25 este ano? 25 este ano, em outubro. Eu não me estava a sentir nada bem. Eu disse que tinhas 25, mas já estava-me a antecipar. Não, pronto, tanto faz. Estou no ano 25, sim, não é? Exatamente, mas bodas de prata. Mas já tinha conseguido antecipar o fim do meu contrato para março. Bem, quando isto acontece, eu pensei logo, está aqui a minha deixa de saída, não vou continuar a compactuar com isto e a ficar aqui. Como é que eles receberam esse pedido de saída? O Cirque du Soleil é muito inteligente, eles lidam com artistas há várias gerações, não é? E este projeto é demasiado específico, ou seja, mesmo para a própria companhia foi um processo difícil e uma aventura enorme estar na China, num país desconhecido, a criar o maior espetáculo da companhia, o mais tecnológico, tudo. Foi só complexo. Então eles desde o início nos disseram que não vão exigir que ninguém fique, que toda a gente fique ou o que quer que seja. Ou seja, se tu chegas com a vontade de ir embora, eles não vão tentar convencer-te a ficar. Quantos, entre artistas e funcionários das mais diversas áreas, quantos é que estavam a trabalhar para este espetáculo? Imensos. Na totalidade, penso que no teatro éramos assim mais de 300 ou 400. E quantos chineses e quantos ocidentais? Era meio-meio. Aí houve um trabalho mesmo de se tentar fazer 50% chinês e 50% malta do outro lado do mundo. E os chineses não tiveram opção porque têm que ficar em casa. O resto da companhia veio-se embora? O resto da companhia, sim. Grande parte dos meus amigos viajaram para as suas casas,
para os seus países natais, e a grande parte que ainda acredita que vai voltar a fazer o espetáculo está neste momento em cidades a partir de abril, é o que nos dizem. É o que está previsto. É o que está previsto. Eu não acredito, mas aquilo que nos dizem neste momento é que voltaremos, eles voltarão em abril. Eu já não volto com o projeto, e as pessoas que ainda creem que vão voltar em abril estão assim em cidades à volta, tipo Bangkok e Japão, estão a tentar permanecer num lugar menos perigoso do que a China para voltar. Mas será que há lugares menos perigosos nesta altura? Não. Especialmente no Oriente, não é? Tu ainda mantens contacto com os teus colegas e amigos chineses que deve ser feito? Com os chineses é muito difícil, porque eles de facto não falam inglês, não é? Mas há um contacto de amizade que não há conversa muito profunda. Agora com os estrangeiros, sem dúvida. E ninguém vai voltar? Grande parte neste momento diz que não vai voltar, que não faz sentido haver uma paragem assim tão grande no espetáculo e agora voltarem. Parece que eles estão assim numa circunstância muito, muito pouco positiva. E depois, porque lá está, foi uma aventura por si só estar na China, e agora com esta coisa do vírus só veio agravar ali a sensação de, olha, a aventura em que eu me vi meter. Onde é que eu me vi meter? Onde é que eu me vi meter? Quando é que te vieste embora? Eu cheguei, foi em janeiro, não tenho a certeza, Sim, foi em fevereiro, foi no início de fevereiro, penso que foi na primeira semana, creio. Foi muito recente, então estou aqui há 3 semanas. 3 semanas, na altura em que estamos aqui a gravar, porque também, e não há coincidências nesta vida, recebeste, ao mesmo tempo que tinhas o desejo de sair da China, recebeste um convite para voltar a Portugal, para fazer o Romeu e Julieta, na versão do John Romão no Teatro Nacional. Sim. Com grande sucesso. Sim, foi ótimo, porque eu tinha anunciado o fim do meu trabalho com a companhia, anunciei-o nas redes sociais, não é? Ou seja, estou disponível. Estou disponível. Foi a minha tentativa de dizer, olha, pronto, este é o meu ponto final neste trabalho, agora vou continuar a minha vida e vou voltar a Portugal. E contratem-me. Bem, não foi muito esse pedido, porque, aliás, eu estava na ideia, e ainda estou, a minha ideia era mesmo fazer uma paragem no tempo, tentar depois de 1 ano e 1 mês com um trabalho demasiado intensivo, ter assim 3 meses de pausa, poder fazer férias. Estava a pensar já a fazer assim uma licenciatura ou uma coisa assim só para... Mas de facto o John enviou-me mensagem a convidar-me para fazer o Romeu e Julieta. Eu fiquei muito feliz porque são trabalhos completamente opostos um do outro. Uma coisa é o Cirque du Soleil, outra coisa é o John Romão no Teatro Nacional da Ana Maria II em Portugal. E o que é que vai acontecer até ao final deste ano de 2020, sendo que serás o próximo criador apoiado pelo LEMO? O que é o LEMO? É o Festival de Circo Contemporâneo e Criação Artísticas em Espaços Não Convencionais, é assim que se chama, certo, que vai acontecer em dezembro em Ilha Aveiro. Sim, o que é fantástico é que eu, antes de ir para o Cirque du Soleil, já tinha uma vontade muito grande de voltar a criar em nome individual um espetáculo, e um espetáculo que representasse esta investigação sobre o que é o novo palhaço, o novo clown, o clown do futuro, e o que são as novas técnicas de circo contemporâneo, como é que se pode desenvolver essa linguagem do ponto de vista do que observamos como espectador nos dias atuais. E quando cheguei à China, durante este ano e 1 mês, estes 13 meses, usei a China e este lugar para fazer umas sessões dramatúrgicas, ou seja, para usar a China como inspiração. O que é isto? Um miúdo que nasceu pós 25 de Abril e que tem uma definição de palavra liberdade, que é uma definição que vem dos livros e do pai e da mãe, e de repente está num país que é uma ditadura e que começa a sentir que isto tem uma consequência direta na vida regular das pessoas e a evolução tecnológica e tudo mais. Então eu usei este ano para desenvolver um projeto que se chama o Axia e que vai estrear de facto não no LEM, eles são o coprodutor, eles vão fazer a estreia nacional, que acontece em dezembro, mas estamos a trabalhar em coprodução também com o Fira Tárrega, que é o maior festival da Europa para arte não convencional no espaço público. Esperemos que não seja cancelado. Que esperemos que nenhum deles seja cancelado, nem o europeu, nem os Jogos Olímpicos, nem nada desse género. É um ponto de interrogação muito grande que nós temos nesta altura. Nós não podemos fazer previsões sobre nada do que vai acontecer em termos de agenda neste ano de 2020. Sim, eu espero que muito rapidamente também se encontre a solução para o vírus para matar o bicho, não é? Tens alguma ideia de o que é que poderá estar na origem deste? Ou oficialmente estará no mercado de animais lá na cidade do Wuhan? Tu acreditas nisso ou não?
É assim, eu acredito, sob o ponto de vista em que estive a viver na China, eu acredito nesta lógica de que de facto é muito fácil para a vida normal chinesa haver este tipo de doenças a surgirem por causa das questões sanitárias e tudo mais, de higiene. Ou a ausência de. Ou a ausência de, claro. Agora, claro, estas teorias de conspiração também dão que pensar, não é? Para mim não me parece ser uma questão se me disserem agora que os Estados Unidos tentaram infiltrar este vírus na China para proibir o avanço deles e boicotar ali o que se está a passar na evolução tanto tecnológica como capital deles. Portanto, não me assustava se eu percebesse que era esta a realidade, não me admirava nada. E o que é que tu podes fazer em termos da tua arte? Por exemplo, aproveitando uma situação tão dramática como esta, é inspirador também ou não? Eu não considero que seja inspirador, claro que é um alerta, não é? É um alerta mais do que, independentemente de arte ou de política ou de religião, ou o que quer que seja, é uma questão mais do que é ser humano e do que é que estamos aqui a fazer neste planeta, não é? E é muito estranho para mim, de repente, todos estes vírus e todas estas questões climatéricas e parece que estamos a pôr em primeiro lugar questões políticas, religiosas e económicas, não é? E estamos a destruir em grande escala. Primeiro de tudo, nós é que estamos a ser o vírus para o planeta neste momento e nós é que estamos a ser o vírus uns para com os outros com regularidade. E para mim é escandaloso, isto acontece. Ainda agora ouvi falar de um artista que foi para o Congo mostrar como é que através da pobreza outros artistas ganham dinheiro com fotografias de malta do Congo que passa fome. E isto para mim, ou seja, o que é que se está a passar aqui, não é? Tudo tem uma dimensão tão fraca e tão triste, não é? Que eu acho desnecessário. E tão débil. Nós estamos quase a terminar. Gostei muito de ter aqui. Espero que não seja a última, obviamente. Tu vais ter muita coisa para apresentar. Há uma coisa que, no entanto, gostaria que tu me focasses. Sim. Aquilo que existe em relação à opinião pública, o preconceito que provavelmente ainda possa existir na cabeça de muitos sobre a figura do clown. Existe imenso, mas na opinião pública não é preconceito. Na opinião pública é como tudo. Desconhecimento? É desconhecimento. E não há problema absolutamente nenhum, porque eu estou apaixonado por clown, não quer dizer que toda a gente esteja. Eu pensei que era pela tua namorada. Também estou muito, mas não, ou seja, na opinião pública há uma educação que deve ser feita e eu vou fazê-la com todo o gosto, porque é por isto que eu estou apaixonado. Agora, dentro do meio institucional, e disto falo dentro dos teatros nacionais e dentro dos teatros municipais, não só para com o clown, mas há palavras que são tabu, há palavras que são dignas de menos qualidade de trabalho. Dá-me exemplos? Circo. Até há 3 anos ou 2 anos atrás falava-se de circo contemporâneo e não vias circo contemporâneo a ser programado nas grandes instituições. Não... Estamos a falar numa Gulbenkian, num teatro nacional. Num teatro nacional, num teatro municipal. Ou num grande festival, por exemplo. Sim. O que é circo? Como é que o circo pode ser atual neste momento? Então, a mim o que me parece é que Portugal, dentro dessas instituições, existe preconceito, existem lobbies que se geram, que se criam e que esses lobbies partem, na minha perspectiva, do ponto de vista do medo, primeiro de tudo, porque há este medo instalado em Portugal e muito bem, por causa dos apoios e por causa das faltas de dinheiros e por causa das faltas de condições dos artistas e de repente, por existir medo, existem estas divisões que são estúpidas para mim, que é de repente um diretor de um teatro qualquer não pode programar circo porque quer ter a sua imagem respeitada e porque circo é menos qualidade. E isto acontece em todos os festivais, em tudo o que é teatro em Portugal. E de repente não há evolução em nada. E a evolução que existe é uma evolução absolutamente ilusória, porque é uma evolução dentro de um lobby que é apreciada por um certo núcleo de pessoas e não tem qualquer tipo de repercussão dentro das cidades. E isso é triste. Neste momento é mais interessante o que se faz em teatros municipais fora das grandes cidades do que Estão nas muito grandes mais cidades. Abertos? Parece-me que sim. E muitos deles também têm as suas questões, não é? Mas é mais normal para mim neste momento ver fora das grandes cidades teatros que têm um discurso mais para a cidade do que estas grandes cidades que estão cada vez a fechar-se mais. Tu queres ser o porta-bandeira ou porta-estandarte, se quiseres, dessa nova contemporaneidade do circo e da figura do palhaço?
Eu não quero ser o porta-bandeira de coisa alguma, mas tens primeiro, és o único português protagonista do Cirque du Soleil, portanto chegaste ao topo da carreira, podemos dizer assim. Sim. E depois tens experiência e tens, como é que eu ia dizer, tens matéria-prima para poder desenvolver. Sim, eu tenho muita vontade e eu só vou descansar quando tiver o meu trabalho e o trabalho do circo contemporâneo e o trabalho reconhecido? de tudo, reconhecido nestas instituições, porque a mim faz-me sentido e acho que é um trabalho essencial nas cidades e na construção de sociedade e tudo mais. Agora vamos a ver como é que se abre. Eu acho que se fosse o porta-estandarte de alguma coisa seria da minha geração. Porque o que eu vejo hoje em dia é um grupo de artistas que está a sair da escola e que ilusoriamente não se pode... Do Chapitão, nomeadamente? Chapitão, Escola Superior de Teatro e Cinema, ACE, Escola de Teatro de Cascais, Escola de Dança, tudo e mais alguma coisa. Toda esta malta jovem muito rapidamente se deixa consumir também pelo medo, e contra mim falo. E muito rapidamente, em vez de estares com os teus objetivos focados no desenvolvimento e na tua energia juvenil e para descobrir coisas novas e para descobrires o teu lugar, de repente estás com uma obsessão estranha de querer pertencer a estes lobbies que já estão programados pelos Acomodaste, basicamente. Acomodaste pelas pessoas que estão a gerar estas divisões e estas criações de medo. Olha, e criares a tua própria companhia? Deixa-me pensar nisso, mas sim, gostava muito. Já tem nome? Não. Digo-te uma proposta de nome que tenho depois de fecharmos isto, porque acho que não é apropriado. Está bem. Então ficas a saber que estás convidado a vir cá quando isso acontecer. E não só. Olha, agradeço-te muito. Quando tiver, tens sempre a porta aberta, porque de facto és uma coisa fantástica. E a coisa aqui é no melhor sentido da palavra. São vírus, não é? São vírus. Começamos a falar na China e acabamos a falar no futuro, e isso é o que interessa. O teu futuro passa por onde? Pelo Canadá também? Tu és um homem do mundo. Eu sou um homem do mundo, sim. Eu não acredito mesmo em divisões. Adoro o meu país, adoro Portugal. Não vejo motivo nenhum para ficar chateado com o país. Se eu for para fora é por motivos pessoais e de diversão e de aprendizagem. Hei de sempre voltar a casa, que é o que eu gosto. E portanto, sim, vejo-me um pouco por todo o mundo. Não tenho barreiras. Vamos ver. Acho que nesse sentido também sou um representante da nova geração, não é? Acho que tudo é possibilidade. Ainda por cima vais fazer 25 anos e tens aí o mundo todo pela frente. Sim, temos todos. Rui Paixão, muito obrigado. A tua paixão é o circo. A nossa, efetivamente, é ver-te e apreciar-te e, sobretudo, aplaudir-te, esperando que tenhas e vais ter um grande futuro pela frente. Muito obrigado. Até à próxima. Incrível. Muito obrigado.